Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro do profeta Naum. Este livro, para alguns, é um livro bastante esquecido porque ele tem uma mensagem única, direta, para uma cidade, para uma capital da Síria, que é Nínive. Mas eu gostaria de chamar a atenção para que você tivesse um olhar um pouco a mais para este livro, porque você tem que entender que este juízo que será aplicado em Nínive é uma mensagem não somente para Nínive, mas para todas as nações corruptas que proclamam a maldade, que fazem coisas ruins com pessoas, que ferem o povo de Deus. Então, não se trata apenas de Nínive, isso é um símbolo. Nínive é como se fosse um símbolo das nações ruins que o Deus aplicará, né, juízo. Então, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, vou compartilhar com vocês os meus slides. Então, acompanha comigo. Vamos lá aqui, né? Então, Naum. Então, o que você não pode perder de vista quando você lê este livro? O conteúdo do livro, ele se trata de uma profecia de juízo divino contra Nínive, que é a capital da Assíria, por oprimir, por ser cruel, por ser idólatra, né? Então, todas essas questões vão levar Nínive a sofrer o juízo. Ao que é dado ênfase no livro? Que Deus é soberano entre as nações, que Deus executa justiça contra a crueldade e também desbanca, né, digamos assim, os arrogantes, né, que se acham eternos, né? Pois muito bem. E quem é Naum? Então não temos muitas informações, né, sobre Naum, mas o que temos, né? Então Naum, ele é de Judá. Ele é desconhecido até então, né? Ou seja, só sabemos que ele é de Judá, mas ainda assim não tem certeza se é a terra natal dele ou não. A atividade profética ocorre aqui em 612 a.C. E essa é uma informação muito importante para você entender um pouco da linha histórica em que as coisas acontecem. Durante o período em que Judá foi vassalo da Assíria, tá? Então veja, nesse período a Assíria estava ali maltratando, oprimindo e fazendo diversas coisas com Judá. Então, imagine, ele era um profeta que estava profetizando o fim, o juízo de uma cidade que estava oprimindo Judá naquele momento. Então, basicamente, nós temos ali uma advertência contra Nínive. O livro da visão de Naum de Elcós. Então, está ali em Naum 1:1. Essa é uma informação muito importante. Outra coisa bastante importante, que nós já ouvimos falar dessa cidade antes, no livro anterior, que era o livro de Jonas, né? Então, veja, num livro anterior, que era o livro de Jonas, a gente entende que aquele profeta, ele foi até Nínive, é um profeta bastante resistente, né? Tem toda aquela história dele ficar na boca do peixe e tal, tudo mais. Mas a grande questão é que Jonas esteve em Nínive muito antes de Naum, tá? Então é muito importante para você não confundir aqui. Então Jonas esteve em Nínive por volta de 785 a 775 a.C. Já Naum, praticamente mais de 100 anos depois, tá? Então Naum esteve em Nínive por volta de 612 a.C.,
tá? Então, o que ocorreu nesse período? Lembrando que, quando se trata do Antigo Testamento, quanto mais longe de Cristo, mais no passado está. Então, 785 é mais no passado que 612, tá? Então, cuidado para você não confundir aqui. Porque facilmente na nossa contagem de tempo, a gente poderia confundir que 612 é mais no passado do que 785. Mas como se trata do Antigo Testamento, é regressiva a contagem, né? Chegando, quando chega a zero, nasce Cristo, né? Então, o que ocorreu nesse período entre Jonas e Naum? No período entre Jonas e Naum, houve aquela situação do povo se arrepender, entrar em apostasia e cair novamente, e agora sofreu o juízo, né? Então vamos lá. Basicamente, a como que, né, o livro, né, então vai se dividir? Ele vai se dividir ali em três capítulos, e nesses três capítulos, logo aqui no começo, nós vamos ter a descrição de Deus como um Deus zeloso, vingador, um guerreiro divino, né? Então, aonde, digamos, Deus, ele pune aqueles que são maus, mas ao mesmo tempo ele é paciente, ele é poderoso. Então tem toda uma descrição de quem é Deus, né? E o principal, veja que nessa parte final, quem pode resistir à sua indignação? Ou seja, quem pode resistir a Deus? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Inclusive, você deve até conhecer, né, alguma música bem famosa aí, é onde fala que o Senhor é bom, um refúgio nos tempos de angústia, tal, tudo mais. Tem muitas igrejas que tocam hinos com essa música, tem cantores gospel famosos que cantam músicas com essa passagem, tá? Então veja só, aqui basicamente está se dizendo que Deus ele é poderoso, que ele é soberano e que ele aplica juízo, mas que ele também é bom e que ele é um refúgio em tempos de angústia. Então, esteja debaixo dos átrios do Senhor. Prefira estar do que fora, porque você não iria querer, né, estar na posição oposta, tá? Pois muito bem. Aí aqui, né, ainda no capítulo 1, mas também avançando para o capítulo 2, nós temos aqui a ruína de Nínive. Então, acompanha comigo, lê junto comigo. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor. Apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu tenha afligido, não afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. Ou seja, nessa passagem aqui, destruição para Nínive e libertação para Judá. Aqui, agora no 2:1. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as forças. Então, mais uma vez, destruição para Nínive, e o Senhor restaurará o esplendor de Jacó, né? Porque é de Jacó que vem Judá, né? Restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Então veja como é importante você saber em que momento histórico Naum está. Naum, o profeta Naum, ele está em Judá, vendo Judá ser oprimida por Nínive e proferindo uma futura destruição para Nínive e libertação para Judá. Visão do destruidor. Então, aqui
capítulo 2, do 10 ao 13. Há devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões? Onde o lugar em que alimentavam seus filhotes? Para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes e estrangulava animais para suas leoas? E erguia suas coxas de presas e suas tocas da vítima? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Então, neste oráculo, nessa visão, devastação, destruição, né? Aqui, literalmente a Síria sendo colocada, digamos assim, como uma detentora de leões vorazes, ou seja, tipo forte, tal, tudo mais. E essa declaração: estou contra você, declara o Senhor. Então, a partir do momento que Deus está contra algo, aquele algo vai deixar de existir. Porque com Deus ninguém pode. Tristeza e provação. Aqui nós vamos ter mais dessas questões. Então, por quê? Porque Nínive oprimiu muito. Porque Nínive foi muito cruel, foi muito idólatra. Então, aqui a gente, né, pode ler essa passagem, mas aqui o grande destaque novamente vai ser que porque Deus está contra Nínive agora. As cidades sanguinárias, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Então é como se o autor aqui te transportasse para esse clima violento e sanguinário que estava ocorrendo. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestre de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Lembrando vocês do seguinte: muitas vezes essa analogia da prostituição é trazida com o aspecto da idolatria, tá? Por quê? Basicamente, como nós vimos na história do profeta Amós, Deus, ele acaba vendo nós, seres humanos, como infiéis. Por quê? Porque a gente simplesmente falha nesse aspecto. E quando essa infidelidade parte para a idolatria, é como se não fosse apenas um infiel, mas é como se a pessoa se prostituísse. Então, por isso, né, ela estivesse se vendendo para outros deuses. Né? Ou seja, ela renuncia tudo aquilo que Deus oferece e vai para um outro lado. Então, quando às vezes você vê essa questão da prostituição dentro de um contexto que você não entende muito bem, se estiver falando de idolatria, muitas vezes é sobre, né, digamos, é sobre esse ponto, esse aspecto, tá? Então veja só, estou contra você, declara o Senhor. Vou levantar o seu vestido até a altura do rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Aqui não se está falando de uma mulher propriamente dita. Aqui ele está falando que, olha, eu vou levantar o seu vestido, ou seja, eu vou mostrar, vou revelar quem você é e daquilo que você realmente deve se constranger. Eu jogarei imundície sobre você e a trarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que virem fugirão dizendo: Nínive está arrasada. Quem lamentará? Onde encontrarei quem console? Então aqui, o juízo aplicado sobre Nínive
também é um alerta para outras nações. Então, não leia apenas como para Nínive, tá? Apesar da mensagem ser direta para Nínive, ela é uma mensagem que servirá de exemplo para outras nações. E por fim, o livro fecha com um canto fúnebre. Por quê? Porque não haverá resgate para Nínive, tá? Então, veja só. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem. O seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para sua chaga. A sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu a sua crueldade sem limites? Então aqui fecha-se o livro, né, de Naum. O livro de Naum, como bem entendido, é um livro sobre a justiça divina, tá? Então, meus caros irmãos, este foi o livro de Naum. Uma boa semana aí para todos vocês, bons estudos e que Deus os abençoe.